E toda e qualquer dúvida vocês podem enviar pelo chat ou perguntas e respostas que a gente está de olho, tá bom? Muito obrigada. E Luiz, agora é com você. Você está sem vídeo e sem som. Luiz, você me ouve? Eu ouço, você me ouve? Agora sim. Nós já podemos iniciar, tá bom? Tá bom. Desculpa o, simplesmente eu mudei pro fone e o Webex crashou aqui. Ah, sem problemas. Então tá. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo tempo aí de vocês numa segunda-feira. Vou fazer o possível aqui para que todo mundo entenda a relevância do tema. Para mim, esse tema é um tema muito relevante, né, por a questão de bancos de dados. Beatriz, você me ajuda se alguém quiser escrever dúvida no chat e você me fala? Alô? Oi, Beatriz, você me ajuda se alguém tiver dúvida no chat e você me fala? Ajudo sim, eu te sinalizo. Pode Perfeito. deixar. Então, pessoal, obrigado de novo pelo tempo de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem me parar. A gente tem 1h30. Eu sei que é um tempo um pouco maior, né, do que uma apresentação normal, mas é que tem bastante conteúdo e bastante conteúdo relevante. Vocês vão entender a importância disso para vocês e para as suas empresas, né? E para os nossos clientes, claro, também. Meu nome é Luiz, eu trabalho na AWS, eu sou responsável pelo go-to-market de banco de dados na América Latina. Esse aqui é o QR Code do meu LinkedIn. Meu e-mail é lfurlan@amazon.com, se vocês quiserem. E vocês vão ver que eu tenho pelo menos aqui uns 3 ou 4, talvez 5, QR Codes super importantes que eu gostaria que vocês ou fizessem print da tela ou que vocês efetivamente ah, com o celular já começassem a ler, mas talvez o print seja interessante porque eu queria que isso, né, que essas informações elas fossem passadas internamente aí para dentro da empresa de vocês, porque realmente são temas bem interessantes. Um desses temas bem interessantes é que nós estamos fazendo na AWS 3 sessões de bancos de dados do Brasil em português, e sendo que a primeira sessão é uma sessão que é muito similar, se não exatamente igual a essa que eu estou fazendo com vocês. Então, se vocês eventualmente gostarem da sessão e falarem, pô, eu queria que mais alguém da minha empresa visse, peça para ela se registrar na sessão. Mas, se vocês entenderem aqui, se eu fizer meu trabalho bem feito, se vocês entenderem a importância de banco de dados para vocês e para os nossos clientes, uh, eu realmente sugiro que vocês convidem os times técnicos das empresas de vocês a participar. E aí nós temos 2 sessões aqui. Eu não sei exatamente quem vai fazer as duas. Eu sei que o Leonardo Ticoni, que é um super especialista da AWS, vai fazer uma. Talvez o Murilo faça outra, não tenho certeza. De qualquer forma, as melhores pessoas dessa empresa para vocês terem um conhecimento adicional sobre banco de dados. Então, esse é o QR Code, compartilhem. Tá? E se vocês gostarem realmente dessa sessão de hoje, recomendem para os times de vocês a sessão Business ou as sessões técnicas que nós vamos ter nos dias 11 e 18. Bom, essa aqui é uma sessão business para vocês, então vai ter algum conteúdo técnico, mas a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco de uma perspectiva do mercado de banco de dados e por que esse mercado é tão importante para todos nós. Falei que ia ter muito QR Code, né?
Ah, mas, na verdade, esses são os dois últimos, depois eu começo a repetir algumas coisas. Nós temos no LinkedIn dois grupos de bancos de dados AWS. Então, tem um de bancos de dados relacionais e tem um de bancos de dados não relacionais. Toda semana a gente posta alguma novidade ali, alguma coisa que é interessante para os nossos clientes ou para os nossos parceiros, para que eles conheçam. E claro, aí vocês podem discutir, né, ou fazer perguntas aqui, ali no grupo. Não é um grupo tão oficial, mas é um grupo permitido pela AWS que uma série de especialistas técnicos me ajuda a manter. Então, fico com o vídeo aqui também. Se quiserem fazer print da tela, senão eu vou mostrar isso aqui no final de novo. Tá, então eu comecei falando que o tema banco de dados é muito importante, né? Que todo mundo devia estar um pouco de olho nesse tema de banco de dados. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês são duas grandes tendências desse mercado que os nossos clientes estão fazendo, quatro fantásticas oportunidades para o negócio dos nossos clientes, mas como partners, né, como parceiros, é importante que vocês também conheçam essas oportunidades dos nossos clientes para que possam ajudá-lo nessa jornada de migração do seu banco de dados para a nuvem. As quatro grandes oportunidades eu já falo aqui agora. A gente está falando basicamente de redução de custo para o cliente, aumento da continuidade do negócio, mais performance e decisões mais rápidas para o negócio. E eu vou falar de todas essas aqui no decorrer dessa 1 hora e pouquinho. Novos desafios, né? Porque o mercado ele está apresentando alguma mudança e vocês vão entender o que está fazendo com que essa mudança aconteça, mas também como a gente ajuda os clientes a passar por essas mudanças. E nós temos a solução, claro. E um pouquinho de IA generativa, né? Porque todo mundo está falando de IA generativa. E vocês vão entender a importância dessa segunda-feira aqui numa conversa de IA generativa com os seus clientes. Então, pegando aqui eu brinco, fazendo alguns spoilers, né? Porque isso aqui não é exatamente o meu tema, isso aqui é uma figura muito ampla do que é uma estratégia moderna de dados. Vocês vão perceber que nessa figura nós temos as fontes de dados, que precisam ser instrumentalizados para gerar os dados. Então, áreas, como essas áreas vão ter segurança para gerar esses dados e disponibilizar para toda a empresa. Do outro lado, a gente tem as pessoas, as aplicações ou devices que consomem esse dado, provendo um feedback ali, né, para a área ou para a fonte do dado. No meio, eu costumo brincar que é só tecnologia. No meio é a parte fácil, mas que a gente tem que posicionar para os nossos clientes. Então, vocês veem que nós temos aqui bancos de dados, nós temos aqui data lakes, por exemplo, para começar já a análise de dados, como nós temos também toda a parte de business intelligence e analytics, está muito vinculado a data lake, e toda a parte de machine learning, já tangenciando aqui a parte de IA generativa, ou generative AI. E no meio, um catálogo e a governança, porque tudo isso aqui tem que ser feito com segurança. E com essa governança de dados, a gente consegue ajudar os clientes a ter essa segurança. Então, um pouco, né, do que pressupõe esse modelo é exatamente a questão de você ter modelos ou soluções que são escaláveis, que permitem que os nossos clientes comecem pequeno, entreguem valor rápido para o negócio e à medida que o negócio percebe o valor, que eles possam escalar rápido. Claro, isso em última instância, bastante performático e efetivo, né, do ponto de vista de custo. A grande novidade, que é de certa forma também uma certa exclusividade da AWS, é que nós estamos trabalhando no que nós chamamos de futuro sem ETL, ETL de extração, transmissão e carga de dados. Ou seja, para quem está mais na parte de analytics, você tem que extrair dados de um banco de dados para tomar uma decisão. Só que esse ETL, ele normalmente é feito uma vez por dia, em alguns casos até uma vez por semana. Ou seja,
Os nossos clientes estão tomando decisões olhando o retrovisor, eles estão tomando decisões olhando dados de ontem ou dados da semana passada. A partir de agora, a gente tem trabalhando esse conceito de zero ETL, então o banco de dados, à medida que o dado ele mudou, ele foi gravado no banco, ele já está disponível para análise em tempo real, ou o termo certo para isso é Near Real-Time Analytics. Então, quase em tempo real, os nossos clientes já podem tomar decisões baseadas no dado fresquinho, o dado de hoje, o dado de agora, não o dado de ontem ou o dado da semana passada. Então, isso aqui é um grande panorama de como nós estamos trabalhando uma plataforma moderna de dados, né, fim a fim. Se um dia vocês quiserem, isso aqui é tema de um EBC, de um Executive Briefing Center, a gente pode apresentar isso para os nossos clientes. Eu sou certificado para apresentar esse tipo de bate-papo com o cliente. Notem que até agora, pessoal, não falei nada de tecnologia. Eu não falei um nome de produto nenhum para vocês. Eu estou mostrando os conceitos. E um EBC é baseado nesses conceitos. E quando a gente vai ali no tema da moda, e não entenda o mal, normalmente o pessoal fala o tema da moda de uma forma um certo pejorativa, né? Ou seja, depois a moda muda, e eu sou um cara bastante crítico com relação a isso. A Generative AI, eu realmente acho que é algo distinto, é algo que muda o jogo para muitas empresas. E só para adiantar algumas coisas, né, de outros temas, de outras conversas que a gente pode ter no futuro, Generative AI é só a pontinha do iceberg. Atrás ou embaixo da água tem uma série de coisas, entre elas pessoas. Sem pessoas não tem uma implementação bem sucedida de IA generativa, mindset da empresa, com toda a parte também experimental, né, de vamos testar um modelo, colocar em produção, avaliar e ver se nós vamos corrigir o modelo ou não, a questão de salvaguardas, a parte ética e o alinhamento, né, com os valores da empresa. E um desses pontos aqui, que costumo brincar, de novo, não é nem o mais importante ou mais crítico, acho que pessoas vai acabar sendo mais crítico, mas é você ter a tecnologia e você ter uma fundação moderna de dados para que o seu projeto de IA generativo ele faça sentido para o negócio, ele gere valor ao negócio, e não simplesmente seja um chatbot que vai responder perguntas genéricas. Então, falando, né, de chatbot respondendo perguntas genéricas, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós aqui, nesse Webex, nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa Cinex, de cartão de crédito, ok? E nós vamos querer ter um chatbot, mas um chatbot muito inteligente, que vai auxiliar os nossos clientes. Bom, se eu pego um modelo qualquer, que eu brinco, vanilla, um modelo destreinado, e um cliente pergunta, qual é a melhor empresa de cartão de crédito? Esse modelo facilmente pode responder que é a Visa ou a Mastercard, mas nós somos a bandeira Cinex, TD Cinex. Então, a gente não pode fazer com que o nosso modelo venda algo que não é o nosso produto. Então, para isso, você começa a colocar algumas salvaguardas, com essa técnica de prompt engineering. Ela é barata, ela é fácil, e se algum cliente colocar qual é a melhor empresa de cartão de crédito, ele vai responder o que a gente quer que ele responda. Mas vocês entendem que isso é bastante limitado? Agora, o Luiz, cliente da TD Cinex Cartão, um dia vai fazer uma reclamação, porque, não sei, eu estou insatisfeito com o cartão. Mediante esse conceito de RAG, ou Retrieval Augmented Generation, a gente pode dar contexto para esse modelo. Então, nós colocamos 3 meses de relacionamento dos nossos clientes no RAG, de forma que quando eu, Luiz, vou procurar a empresa reclamando, ela vai falar, você pagou 3 meses certinho, eu vou te dar aqui um bônus para você não cancelar esse cartão. Mas nota que RAG é contexto, ele não é um relacionamento. À medida que você
Então, ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais caro, mas ele traz mais valor. À medida que você pega um modelo e você treina esse modelo com os dados da sua empresa, então o Luiz não é mais agora 3 meses de histórico. Eu tenho agora 11 anos de histórico, por exemplo, entre o cartão TD Cinex e o Luiz. Essa empresa pode chegar e falar, não, esse cara tem um bom valor, ele nunca atrasou uma fatura, não tenho problemas com ele, cara, ele merece um tratamento diferenciado, talvez até um upgrade de cartão. Então, notem, e por fim aqui, os clientes treinarem o próprio modelo, que na América Latina eu ainda acho que a gente está um pouco longe desse ponto. Mas percebam que à medida que a gente desce nessa pirâmide, o modelo ele é melhor treinado. O modelo gera mais valor para o negócio. O que eu quero dizer para vocês com isso? Qualquer implementação de Generative AI vai gerar mais valor para o negócio à medida que esse modelo tem acesso aos dados da empresa. Com toda a segurança, porque se você coloca dados da sua empresa no modelo aberto, no modelo público, os dados da empresa vão virar públicos e não há o que se faça para remover esses dados do modelo. Eles passam a fazer parte desse modelo à medida que eles são compartilhados. Então, na nossa solução Bedrock, aqui na AWS, onde os nossos clientes podem escolher múltiplos LLMs aí para trabalhar em casos específicos, né? Inclusive vários deles ao mesmo tempo, é importante lembrar que nós garantimos que esses modelos eles vão ser treinados com os dados dos clientes, com toda a segurança para que esses dados não vazem para o modelo público. Só que nós precisamos treinar os dados do cliente. Ou seja, não que nós precisemos esperar mover os dados do cliente para começar um projeto de Generative AI, pode ser feito eventualmente em paralelo, mas lembrem-se de ter uma conversa com o cliente sobre os dados dele. Se o cliente vai manter os dados on-premise, dificilmente esse modelo vai conseguir ser treinado com esses dados. Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje está baseado nesses conceitos e eles vão terminar lá na frente nessa parte de IA generativa. Dúvidas aqui? Qualquer coisa, escrevam no chat, por favor. Então, eu falei que tinha tendências, né? 4,14 bilhões de dólares foi o que os nossos clientes gastaram, nossos clientes na América Latina, isso aqui não é mundo, tá, pessoal? Gastaram para rodar banco de dados licenciado, que não tem os bancos de dados open source, no ano de 2022. Eu não tenho o número de 2023 ainda. Sendo que 2,2 bilhões de dólares foram gastos com licença. Em cima desses 2,2 bilhões de dólares, os nossos clientes gastaram cerca de 25% por ano para pagar suporte de licença. Aqui não tem hardware, aqui não tem infra, aqui não tem segurança, aqui é só licença. Lembre-se de todo o que tem em volta. E no ano de 2022, 1,94 bilhões de dólares foram gastos para rodar banco de dados em nuvem. Isso quer dizer que metade dos clientes já migraram para a nuvem? Não. Lembrem-se que os clientes compram licenças a cada 3, 4 ou 5 anos. Então, a relação não é essa. Nós estimamos que hoje, cerca de 15 a 20% dos clientes na América Latina e no Brasil, porque o Brasil é bem a média da América Latina, nós imaginamos que 15 a 20% dos clientes continuam, já migraram para a nuvem, ou seja, de 80% a 85% dos clientes ainda estão on-premises. Essa é uma oportunidade de ouro para todo mundo que está agora olhando essa apresentação e falando, poxa, eu podia dar um pouco mais de atenção para esse tema. Sim, o mercado ele ainda é multimilionário e tem muito a ser feito. Notem que o mercado on-premises é um mercado que no ano de 2022 ele estava no pico ali da curva de crescimento. A gente estima que em 2023 os clientes esse valor passa a decrescer. E note que em 2022
cloud, banco de dados em nuvem estava crescendo 48% aí ano contra ano. Então, os clientes precisam de muita ajuda para ter essa visão, essa sensibilidade de que isso, na verdade, é muito bom e muito mais seguro para eles. Tá, e como é que o cliente sai de on-premises e vai para a nuvem? Tem 3 fases que a gente fala. Então, a primeira fase é fazer o tal do lift and shift. Lift and shift é trazer o banco do cliente, ou a aplicação do cliente, sob outro aspecto, exatamente como ela é. Então, o cliente ele tem licença, ele cria uma capacidade computacional, uma instância EC2 aqui e passa a rodar essa licença dentro do EC2. Ele faz todo o trabalho, mas ele não tem que gerenciar mais a instância. O próximo, e detalhe, 40% dos nossos clientes passam por lift and shift. Não é demérito passar por lift and shift. O problema é quando o cliente fica no lift and shift, porque ele deixa de dar outros passos que vão ser muito mais benéficos para o próprio negócio. O segundo passo é o que a gente fala de move to manage. Lembra que eu falei que o cliente ele trouxe a licença e está rodando em EC2? Ele faz tudo em relação a essa licença, inclusive garantir a disponibilidade e performance. Quando o cliente fala, quer saber, eu não quero mais a licença, eu não quero mais pagar 25% de suporte, não quero mais renegociar com as empresas, eu quero rodar o banco. E detalhe, eu não quero nem manter o banco. Eu quero que a AWS faça tudo por mim. Nesse caso, soluções, por exemplo, RDS Oracle, RDS SQL Server, nós podemos fazer isso pelo cliente, e o cliente não se preocupa com patching, backup, toda a parte de alta disponibilidade. O terceiro passo é quando o cliente fala, quer saber, para que eu vou continuar num banco comercial, que seja um MySQL, SQL Server ou um Oracle? Eu vou para um banco open source e, basicamente, eu não quero mais ter nenhum problema, nenhum vínculo de nenhum tipo com licenciamento. Ou eu não quero nem ficar mais trabalhando com banco relacional. A partir de agora, eu quero trabalhar com bancos não relacionais, e vocês vão entender qual que é a importância disso. E eu quero fazer toda a modernização dos meus bancos. Beleza, isso vai ser feito, isso pode ser feito com a AWS. O primeiro passo eu falei que é ruim deixar o cliente no lift and shift. Talvez o cliente não chegue nos próximos anos na modernização, mas é muito importante que nós expliquemos para o cliente qual que é o benefício dele estar numa plataforma gerenciada pela AWS, que é o tal do Move to Manage. Que é isso aqui. Note que se o cliente ele tem a instância e ele está, por exemplo, rodando, ele tem um EC2, ele trouxe a licença, ele tem que fazer tudo que está azul aqui no Self-Manage, incluindo a parte de optimização de query, alta disponibilidade, backup recovery, database scaling, o patching, né, é manual. Nossa, patching é um problema tão grande para banco de dados. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos ataques de ransomware em banco de dados explora uma falha de segurança para a qual já tem o patch. Só que as empresas, é muito difícil parar um banco. Então, as empresas acabam não parando o banco, porque não podem parar esse banco, e sofrem um ataque. Quando o cliente muda para aquela figura central ali, do Move to Manage, quando ele começa a usar um banco de dados gerenciado pela AWS, ele basicamente tem que se preocupar com query optimization, a construção de query e definição de esquema do banco. Tudo que está em laranja aqui, entre eles, patching, segurança, backup. Backup em banco é outro tema super, super espinhoso. Isso aqui faz a AWS para os clientes. Então, esses clientes eles vão ter uma maior disponibilidade do banco, esses clientes vão ter uma redução de custos, seja pelo time, pelo staff aqui, porque não tem que ter mais gente fazendo, seja pelo OPEX do banco mesmo, do custo de operacionalizar o banco. Isso não sobre o que Luiz, está... Oi. tivemos uma dúvida aqui.
Desculpa te interromper. O Carlos mandou assim: mas e quando o cliente precisa ter o gerenciamento do DB? Porque já passei por uma situação em que tiveram um problema na base e não conseguiam enxergar a origem do BO, porque estava totalmente gerenciado via RDS. Tá. Quando o cliente precisa ter um nível maior de acesso, existem as soluções como RDS Custom. RDS Custom ele permite que o cliente tenha um acesso maior do que ele teria se ele tivesse numa base gerenciada. Acontece, é, não é tão frequente a gente ter esse tipo de problemas. Mas sim, para clientes que, eu diria, clientes que no passado tem que ter acesso como administrador ou algo assim, normalmente eles vão para custom. Mas normalmente não é por conta de problema técnico, é por alguma coisa do banco relacionada à aplicação. Mas tem solução para isso também. Estava falando de redução, né, de custos. Quem fala isso não sou eu. Ou a gente vê acontecendo, mas quem fala isso é o IDC. Então, esse paper aqui, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. O IDC fez um estudo onde ele fala que um banco de dados gerenciado versus um banco de dados on-premises, a gente está falando aí 39% de redução de custo do banco, com 264% de retorno sobre investimento, 5 meses de payback, mas tem outros números legais aqui, como 86% de entrega de bancos de dados mais rápidos para o cliente e para o negócio, 97% a menos de paradas não planejadas, 34% de redução de latência do banco, tempo de resposta do banco. Então, tem uma série de benefícios quando o cliente ele vai para o platform ou ele vai ali para a modernização do banco de dados. Esse aqui é a confirmação interna do estudo do IDC. Esse é um caso real, é um exemplo, de um cliente nos Estados Unidos, onde a gente mensurou tudo. Né? Então, dele rodar on-premises, aí ele mudar para EC2, então já não tem uma série de custos aqui, por exemplo, o custo do data center floor space aqui e do hardware desaparecem, claro, em EC2, com uma redução aí de 20% a 30%. Quando o cliente faz uma migração para RDS Oracle, ou seja, um ambiente gerenciado de 30% a 40%, o IDC fala 39%. Quando esse cliente, porque notem que quando um cliente, por exemplo, ele tem um RDS Oracle, nós pagamos o suporte para Oracle. À medida que esse cliente ele faz um refactor, ele moderniza o banco de dados para um banco de dados open source, esse cliente ele não paga mais nem esse suporte, né, que ele paga para a AWS, que paga para a Oracle. E aí a gente está falando aí de reduções superiores a 50% no custo. Então, claro, uma migração de banco normalmente não é algo que é enter, tem uma série de esforços. A AWS tem ferramentas para ajudar a mensurar, inclusive, quais são esses esforços, né? O DMS, especificamente a parte do Schema Conversion Tool, que vai fazer essa análise, e também programas para ajudar o cliente no custeio desse tipo de migração. No final das contas, o que nós queremos, com tudo isso que eu estou falando até agora, é que o cliente ele reduza o custo total de propriedade de banco de dados. Isso não gera valor para o negócio. Libere dinheiro, tempo e mãos para poder fazer inovação. Essa inovação, claro, ela passa também pela resiliência do banco, né? Porque quando você trabalha com um banco em nuvem, ele passa a ser mais resiliente do que um banco on-premises, mas também pela parte de, já que eu tenho budgets sobrando e eu tenho gente sobrando, por que não trabalhar melhor com análise de dados? Por que não começar a pensar em IA generativa? Eu pulei um ponto aqui super importante, que é uma anedota. Esses tempos estava trabalhando com uma vendedora interna,
que ela me falou assim, não, a gente tem clientes que estão em RDS, Single Availability Zone, ou seja, eu tenho uma instância do banco, eu não tenho cópia dela em outra Availability Zone. RDS, ambiente gerenciado. Eu falei, não, isso não acontece. Ela olhou para mim e ela falou, acontece. Então, eu estou falando aqui dessa figura central. Eu falei, não, isso não acontece. Ela, não, acontece. E eu senti tanta firmeza na resposta dela que eu falei, deixa eu fazer meu trabalho e estudar isso aí. Acontece. Acontece pra caramba. É, a minha grande brincadeira com esse tema foi que, nesse caso, o cliente ele saiu de on-premises, mas on-premises não saiu do cliente. Aquele banco de dados que estava num data center que não tinha eventualmente um site de disaster recovery, em nuvem, site de disaster recovery é algo muito fácil de fazer. É a Availability Zone 2 ou Availability Zone 3. Só que o cliente não teve essa sacada. Poxa, eu nunca tive dinheiro para ter e agora eu consigo fazer com uma fração daquele custo que eu tinha no passado. Então, a gente também tem que ajudar os clientes a identificar esse tipo de cenário onde eles fizeram a modernização, mas esqueceram de outros benefícios que podem ter em nuvem. Uma outra grande tendência que a gente vê no mercado, eu vou me focar aqui na figura do meio. Melhores práticas de desenvolvimento de aplicação em nuvem, hoje, elas passam por microserviços. Ou seja, em vez do cliente ter aquela aplicação monolítica, e aí cada nova feature, cada nova correção de segurança, etc., eu tinha que derrubar a aplicação toda. Hoje é muito comum cada função de uma aplicação ter um microserviço, que à medida que ele é mais estressado, ele começa a crescer em quantidade, em cópias desse microserviços, porque, não sei, Dia das Mães, então tinha muita gente fazendo compras, e à medida que passou o Dia das Mães, eu consigo voltando aqui e ficar com a menor quantidade necessária de microserviços para sustentar a aplicação. Só que, ao fazer isso, cada microserviço, cada função, ela é feita por um time específico. E o que nós estamos vendo no mercado é que cada desenvolvedor, eles estão tendo um pouco de resistência, vou usar esse termo, a trabalhar com banco relacional. Porque o banco relacional tem o DBA, que quer manter a ordem e quer manter o banco em altíssima performance, e um desenvolvedor ele quer ter um pouco mais de flexibilidade, está desenvolvendo. Então, para eliminar essa fricção, muito desenvolvedor fala, deixa que eu administro o esquema de dados e o banco. Ao fazer isso, esse desenvolvedor ele não escolhe um banco relacional, ele escolhe um banco não relacional. E aí, onde ele tem muito mais flexibilidade, vocês vão ver o quão simples pode ser um banco não relacional. Então, a gente está vendo muito isso, né, os desenvolvedores fazendo um push para que as novas aplicações não trabalhem com os bancos relacionais. Só que tem um pequeno problema. O banco, dois pequenos problemas, vai. O banco relacional foi criado na década de 70. Tem muito no mercado, tem muito histórico no mercado. Então, você não migra tudo de uma vez só, e eu costumo brincar que eu acho que na minha vida não vou ver o fim de banco relacional. E assim, o segundo problema é, eu tenho agora dados que estão estruturados num banco relacional e eu tenho dados que estão semi-estruturados ou não estruturados num banco não relacional, NoSQL. Como é que eu faço analytics disso? Como é que eu treino meu modelo de dados, meu modelo de IA generativa com esses dois tipos de arquitetura, tecnologia tão distintos? Para isso, já existem tecnologias que vão ajudar os clientes. Como eu falei, né, da aplicação ali que cresce, né, com container, por exemplo, que cresce horizontalmente, um banco não relacional, ele também cresce horizontalmente. Por isso que faz muito sentido para alguém que está trabalhando com microserviços. Eu deixo minha arquitetura ser flexível e ela é flexível horizontalmente. Ela cresce fazendo mais cópias de algo já existente. E depois ela diminui
eliminando essas cópias. Ao passo que um banco tradicional, relacional, normalmente você cresce com uma instância maior. Às vezes, o cliente só precisa de mais memória. Só que por precisar de mais memória e por memória e capacidade computacional elas serem efetivamente acopladas, às vezes o cliente ele tem que crescer capacidade computacional porque ele precisa de mais memória, mais disco. Só que ao crescer capacidade computacional, ele precisa pagar licença. E ao pagar licença, ele tem que pagar 25% de suporte todos os anos. Então, isso aqui também está corroborando, claro, para esse modelo NoSQL, né, de escala horizontal ser tão atraente, atrativo para os desenvolvedores e para as empresas. Esses aqui são números internos que eu não posso passar o número, mas eu posso passar, eu posso falar o milagre, mas eu não posso falar não posso falar o santo, mas não posso falar o milagre. Então, à esquerda aqui é efetivamente o uso de clientes na AWS América Latina de bancos de dados no geral. Então, notem que de janeiro de 2021 até dezembro de 2023, nós temos um crescimento bem expressivo. Não posso falar o quanto, mas olhem a linha. E eu convido vocês a participarem desse crescimento, ou seja, comecem a estudar também, né, e tirem as especializações ali de bancos de dados da AWS. À direita é relação entre banco relacional e não relacional. Né? Então, a soma dos dois aqui tem que dar 100. Notem que, com o passar do tempo, nós saímos... Se eu olho 2020, a gente sai de menos de 20% de participação de NoSQL no faturamento total da AWS na América Latina e banco de dados. A final de 2023, a gente estava aí 35%. Ou seja, 1/3 do que os nossos clientes utilizam hoje na AWS já é banco de dados não relacional. Então, fica aqui o grande convite para vocês, não só tirarem a certificação de chama FDP, de Service Delivery Program, de bancos RDS, os relacionais, mas também tirar o de Dynamo, que é o nosso FDP de banco não relacional. Bom, eu já tinha adiantado um pouquinho isso aqui, né? Que agora tem dados estruturados e não estruturados. Isso aqui são dados que vêm da Mongo, né? Que também nosso parceiro. O Mongo trabalha na AWS com o Community e com o Atlas. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o quão simples é para alguém ler um banco de dados tipo JSON, tipo documento. Então, por exemplo, nós, né, seres humanos, a gente olha essa tela aqui e a gente fala, beleza, então é a Sul, que tem 26 anos, cujo e-mail é sul@exemplo.com, ela está nas promoções novo usuário, 5% Dog Lover, ela é membro desde o dia 22 de fevereiro de 2018 e no carrinho dela tem esses produtos com essas quantidades. Então, um banco de dados do tipo documento é um banco de dados feito para ser mais fácil para um ser humano entender o dado e caso eu queira criar aqui algum outro tipo de campo, eu basicamente coloco um colchete e agrego. Eu não preciso negociar com o DBA a criação de mais uma coluna ou a mudança de uma tabela. É tão flexível quanto isso. Então, comparando aqui, né, bancos de dados relacionais, eles continuam sendo importantes, tem muito no mercado, eles estão aí desde a década de 70, eles têm características muito, muito importantes do negócio, mas lembrem-se que no final do dia, esse foi um banco de dados que foi criado para otimizar storage. Porque na década de 70, o kilobyte era muito caro. Hoje em dia, dado que capacidade computacional está barato, né, o preço caiu exponencialmente, mas também o custo do armazenamento, todo mundo deve estar agora com um celular na mão, falando, pô, tenho 16, 32, 64, 128 gigas aqui. O custo caiu bastante.
Então, NoSQL, essa tecnologia faz uso dessa capacidade computacional, dessa abundância de recursos que a gente tem hoje, que, claro, também há essa tendência aí de crescimento horizontal de aplicações com o tema de containerização. Enfim, o que é importante vocês lembrarem, não existe um banco de dados ideal. No ambiente cloud, é muito comum você ver um cliente que ele mantém bancos relacionais por diferentes motivos, entre eles porque banco relacional ainda é muito bom, mas eventualmente, para partes da sua aplicação, você não quer mais ter um banco de dados relacional. Você pode querer ter um banco chave-valor, um banco document, por exemplo, um banco de coluna larga, né, que é o Keyspace, compatível com o Cassandra. Eu quero trabalhar com banco grafo para fazer recomendação de compras ou para me ajudar a prevenir fraude rapidamente. O que quer que seja. Nós temos hoje no nosso portfólio 17 tipos de bancos de dados, todos eles, claro, pagos por uso, porque são em nuvem, que vão ajudar o cliente para cada tipo de dor que esse cliente vai ter em partes da sua aplicação ou no negócio. Vou dar um exemplo aqui, qualquer semelhança com algo que vocês já conheçam e usem no dia a dia é mera coincidência, mas, por exemplo, uma aplicação de e-commerce, eu posso ter a parte de busca aqui, um mecanismo de busca como um Elasticsearch, toda a parte de carrinho, né, eu vou manter um banco de dados relacional, por N motivos, mas a parte de avaliação de cliente, eu quero manter um banco de dados key value, que é um banco muito simples, muito rápido, e claro, com um custo muito mais efetivo do que um banco relacional. E toda a parte de recomendação, eu quero trabalhar com bancos grafo, no caso aqui o Neptune. Porque, por exemplo, eu tenho um primo, esse primo gosta de música clássica, então talvez eu goste de música clássica. Então, esse é o conceito de hop, né? E nó de um banco de dados relacional. Fazer esse tipo de premissas, né? Falando de portfólio aqui, eu vou falar algumas soluções que acho que são bem interessantes, mas lembre-se, a gente tem um conjunto de bancos de dados não relacionais, perdão, relacionais, com a família Aurora e a família RDS. Eu não sei se vocês sabiam, mas agora existe RDS DB2. Quando lançaram, eu falei, nossa, DB2? Eu acho que nem tem isso na América Latina. E aí eu fui fazer minha primeira pesquisa. Tem milhares de clientes rodando DB2. E a IBM está sendo muito aberta na questão de quer rodar o DB2 em RDS, para mim está ótimo. Mas, caso os clientes tenham também Oracle ou SQL Server, claro, esse cliente ele pode também rodar em RDS. E se ele quiser fazer modernização, ele pode rodar, por exemplo, no Aurora. Key Value DynamoDB, DocumentDB para um banco de dados tipo Document, e toda a parte de in-memory, que eu vou contar para vocês a premissa aqui, um pouquinho mais para frente. Eu vou pular os outros aqui, porque eu acho que nessas 4 grandes categorias aqui, a gente tem algo em torno de 85% da receita. Portanto, 85% do interesse dos nossos clientes. Então, vocês não precisam, talvez, se preocupar com todo o portfólio, só lembrem-se que, se vocês precisarem da cauda longa do portfólio, a gente tem especialistas também para ajudar. Vou falar 2 coisinhas aqui agora, não me entendam mal, a gente tem todo um cuidado na AWS de não nos gabarmos, né? Inclusive é política da empresa, mas eu vou mostrar 2 informações aqui para dar segurança para vocês e para os seus clientes a trabalhar com a AWS. Ou seja, hoje o Gartner, isso aqui é 2023 já, é a última versão, o Gartner ele coloca a AWS como líder no mercado de bancos de dados em nuvem.
muito pela habilidade de executar. Ou seja, lembra que eu falei do futuro sem ETL, da informação estar disponível no Aurora, por exemplo, está disponível já por Redshift para análise. Todas as nossas soluções elas estão muito bem integradas e permitem uma série de benefícios adicionais para o cliente. Então, isso é muito importante e a gente tem que ressaltar para o cliente. O outro ponto, de novo, falo isso com a maior humildade possível, o próprio Gartner ele coloca a AWS como a maior empresa de banco de dados do mundo. Aqui não é nuvem, aqui é banco de dados no geral. Então, desde o ano de 2022, a AWS ela tomou a liderança desse mercado, manteve em 2023. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês com todos esses dedos? A ideia aqui não é chegar para o cliente e falar nós somos os melhores, os maiores. Não, cada um desses clientes que migrou para a AWS, ele acreditou no nosso portfólio, e nós somos muito gratos por isso. E nós todo dia trabalhamos para melhorar a experiência desse cliente, com novas funcionalidades, com mais segurança, com mais integrações. Então, muito mais aqui do que estar me gabando do fato, é estar agradecendo os clientes. E isso é um fato que mostra para vocês. Se algum dia um cliente falar, eu não sei, tem certeza? Eles estão bem no mercado? Essa aqui é a resposta. Isso aqui está disponível no LinkedIn, por sinal. Não é um segredo, como também não é a formação no Gartner. Só estou tendo um pouco de cuidado aqui falar para vocês, porque não é assim que a gente conversa com os nossos clientes e não é assim que a gente recomenda que os nossos parceiros também conversem com o cliente. Isso aqui é trabalho, isso aqui não é algo que caiu no nosso colo. Então, o que a gente está fazendo para ajudar os clientes em diversas frentes, né? Eu gosto muito do caso de Aurora no C6 Bank, porque fala muito do que o Aurora faz, né? Então, para quem não sabe, o Aurora é um banco de dados relacional desenvolvido para nuvem, não adaptado para nuvem. 90% dos bancos que estão aí são adaptados para nuvem. A Aurora ele é desenvolvido para nuvem. Qualquer banco de dados relacional ele tem uma característica meio que comum. À medida que você acessa muito esse banco, e esse acesso pode chegar a valores bastante altos, o banco de dados passa a ter um tempo de resposta maior. Em casos muito altos, o banco de dados literalmente senta. Então, o T6 ele tinha que fazer toda a análise de abertura de contas em 3 minutos. Isso significava que um monte de aplicações elas tinham que ler o mesmo dado ao mesmo tempo. Ou seja, em tese, faria o banco de dados sentar. Só que o Aurora, e eu vou mostrar para você no próximo slide, ele trabalha num conceito de múltiplas réplicas do banco. Então, ao invés de toda aplicação ler a mesma instância do banco, cada aplicação lia uma cópia desse banco. Então, basicamente, o banco não estava estressado, basicamente o banco entregava o tempo de resposta e o C6 consegue entregar aí 96% de todas as análises de abertura de conta em menos de 3 minutos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Aurora, então, ele ajuda o C6 e vários dos nossos clientes com esse contexto aqui. Lembra que eu falei que o RDS você consegue trabalhar Single Availability Zone? O Aurora você não pode. O Aurora, toda vez que você vai subir uma instância, ele fala, ok, mas eu tenho que estar em 3 Availability Zones para ter alta disponibilidade. E por sinal, o dado, eu vou gravar 2 vezes em cada Availability Zone. Então, o cliente ele tem 6 cópias do dado, chama isso de persistência ou resiliência do dado, mas ele paga por uma, mas ele tem 6 cópias. Notem que, nesse cenário aqui, a cópia de gravação ele está na Availability Zone 1, na Availability Zone 2 eu tenho uma cópia de leitura, e na Availability Zone 3 eu tenho outra cópia de leitura. Eu podia ter 15 cópias de leitura aqui.
sempre com 6 cópias do dado. Então, se hoje, nesse exato momento, aconteceu uma falha catastrófica na Availability Zone 1, em segundos, a cópia de leitura da Availability Zone 2 passa a virar uma cópia de gravação e o banco de dados segue trabalhando. Então, isso é alta disponibilidade, alta resiliência do negócio. Eu gosto de falar uma coisa aqui que também é altamente incomum. No mercado isso existe, mas normalmente demanda um appliance que é caríssimo, que é o tal do Continuous Backup e Restore Point in Time. Então, estamos aqui, segunda-feira, 10h25, banco trabalhando e os dados mudando. Cada mudança desse banco já é automaticamente backupeada. E se por algum motivo, como por exemplo, o DBA ele apagou uma tabela do banco, eu consigo fazer o restore point in time, por exemplo, às 10 horas da manhã ou 10h15 da manhã, faço uma cópia dessa tabela, jogo para o meu banco de produção e sigo a vida. É como se fosse o time capsule da Apple. Então, esse tipo de solução, esse tipo de funcionalidade é nativo do Aurora. E o Aurora também pode trabalhar no conceito de serverless, quando a arquitetura toda é serverless ou quando o banco, a demanda no banco ela é imprevisível e infrequente. Ou seja, o banco ele tem uma tendência baixíssima, quase zero aqui, de repente ele dá um pico, depois ele volta para o zero, fica horas no zero, depois ele dá mais um pico e volta. Nesse caso é a Aurora. Se o banco ele tem um comportamento de subir, né, e descer, né, o seu consumo, sua utilização no tempo, isso não necessariamente é serverless e talvez existam soluções mais efetivas de custo como instância reservada. A gente sempre está preocupado em fazer com que o cliente gaste menos com a AWS. Então, eu falei já do Aurora provisionado versus o Aurora serverless. O Dynamo, ele é um banco de dados não relacional, um banco de dados chave-valor. Ele trabalha na tecnologia, na modalidade serverless, e ele tem duas grandes características. Primeiro, claro, ele está disponível para grandes empresas trabalharem. Ele não é um banco de dados experimental, eu diria um dos nossos maiores ofertas de banco de dados e utilizado por bancos no mundo é o Dynamo. Eu gosto de dizer banco porque banco não gosta muito de perder dinheiro, seja seu, seja dos clientes. Então, qualquer solução para banco, ela tem que ser altamente confiável. E o Dynamo é. Dynamo, ele é um banco, então, que ele escala horizontalmente e, por escalar horizontalmente, ele é um banco de baixíssima latência. O tempo de resposta dele é consistentemente baixo, a gente costuma dizer single digit milissegundos, não importa qual seja o nível de estresse que você coloca nesse banco. Então, diferentemente de um banco relacional, ele trabalha com uma chave primária, atributos, e esses esquemas eles são definidos por item, são altamente flexíveis, e é muito comum a gente ver um cliente falando, eu tenho bilhões de registros no Dynamo. E ele é feito para ter muito registro mesmo porque ele trabalha com esse conceito chave-valor, com atributos, esquemas flexíveis, mas de uma forma muito simples para o desenvolvedor e também para a aplicação. À medida que o cliente ele tem necessidade de mais capacidade do banco, o que nós fazemos é ir agregando essa capacidade. Lembra que eu falei do crescimento horizontal? Nós crescemos horizontalmente com o Dynamo, e à medida que o cliente ele não usa mais essa capacidade computacional, a gente vai tirando do cliente para que ele tenha economias de custo. Só para vocês terem uma ideia aqui, nesse exemplo, tudo que está em verde é economia de custo de uma arquitetura serverless versus uma arquitetura
de instância reservada ou provisionada. E outra característica é, quanto mais você tortura o Dynamo, que aqui no caso é meio-dia, que tem a maior quantidade de requerimentos aqui, 300 milhões de requerimentos por segundo, notem que nesse exato momento é quando o tempo de resposta é mais baixo. Lembra que eu falei com o banco relacional, quanto mais você tortura o banco, maior é o tempo de resposta? Aqui é exatamente o inverso. Quanto mais a gente tortura o banco, mais baixo é o tempo de resposta. E nota que tudo que aconteceu aqui, saindo de 0 a 300 milhões de requerimentos por minuto, a latência, o tempo de resposta, ele variou de 4 milissegundos para 2,5. Então, ele é um banco altamente preditivo no ponto de vista de resposta. Tem grandes clientes no Brasil? Tem. A gente tem grandes bancos no Brasil que utilizam, e se vocês tiverem necessidade, a gente pode colocar os seus clientes em contato com esses clientes. Eu adoro o exemplo aqui da Capital One, que é banco, né, mas é nos Estados Unidos, porque na Capital One o Dynamo fez parte de uma solução de modernização de mainframe. E mainframe, ele tem duas características. Ele tem uma alta performance, mas ele também é feito para não errar. Então, o Dynamo foi um dos bancos de dados escolhidos para fazer esse projeto de modernização de mainframe para a nuvem. Document. Então, eu já tinha adiantado aqui com fácil é para a gente ler, né, um esquema, e com fácil é para por exemplo, um desenvolvedor alterar o esquema do dado do seu banco de dados. O document, ele também é escalável, ele também tem o dado altamente durável. Também nós chamamos de enterprise ready, ou seja, as empresas não precisam ter receio do ponto de vista de durabilidade, de backup, de segurança. É um banco de dados gerenciado pela AWS e ele é compatível com o MongoDB. A gente fala compatível porque ele não é exatamente MongoDB. Então, caso o cliente ele queira fazer uma migração, por exemplo, de um Mongo Community, que é a versão open source, para um ambiente mais resiliente, algumas pequenas mudanças são feitas na aplicação, mas normalmente são mudanças bastante simples. O RAP fez uso disso, ele substituiu o Mongo, eles tinham demanda por um banco JSON, ele substituiu o Mongo por Document, de novo, ambiente gerenciado, reduzindo o tempo de resposta, gastos na manutenção, né, na operação do banco, gastos com staff, pessoal, diminuição de latência do banco e ainda assim diminuiu também a quantidade de interrupções, né, que eles tinham, que eram frequentes, para zero. Lembre-se, nós trabalhamos com modelos gerenciados, nós trabalhamos com modelos que, em caso de problema, a própria arquitetura, né, a própria solução, toma certas decisões para que a aplicação continue rodando. E o in-memory, que eu falei que ia ser a última solução que eu ia falar aqui, e o in-memory, no slide que eu mostrei, né, com as soluções, ele estava do lado. Na realidade, in-memory, ele deveria ficar em cima. Então, esse é o modelo que faz mais sentido para a gente conversar quando a gente fala de in-memory. Por que eu falo isso? E a grande analogia aqui, pessoal, eu falo isso pela América Latina e todo mundo ri, mas Elasticache, in-memory, é o equivalente à batatinha frita do McDonald's. Então, o cliente entra na lanchonete querendo um hambúrguer, a gente oferece batatinha frita para ele tem uma experiência muito, muito melhor. Há quem diga que batatinha frita é melhor do que o próprio hambúrguer, mas isso eu deixo para cada um decidir. O ponto aqui é que qualquer cliente que tenha um banco relacional, inclusive o Dynamo com baixíssima latência, altíssima capacidade de resposta, Document, Neptune,
inclusive S3, porque S3 também pode ser utilizado como um tipo de banco de dados. À medida que nós agregamos caching nessa aplicação, o dado passa a receber, a aplicação passa a receber o dado mais rápido. Portanto, entrega uma experiência melhor para o cliente. Quando a gente fala de caching, a gente tem dois engines, normalmente, o Memcached ou o Redis. A gente fala que o dado ele vai ficar gravado na memória RAM de um servidor, tá? Ou de uma instância, de uma capacidade computacional, de uma instância C2. Então, o dado, em tese, é a memória mais rápida que existe dentro de um sistema de informática. O dado na memória RAM acelera muito a experiência da aplicação. A gente pode fazer scale in, scale out, então, poxa, teve Dia das Mães, eu precisava de mais capacidade. Eu consigo crescer essa capacidade e, à medida que o Dia das Mães passa, a gente diminui essa capacidade, claro, trazendo mais economia para o cliente. Tudo isso com uma série de features de segurança, né? Então, encriptação de dados, em trânsito, parado, compatível com o PCI, que é uma certificação para transação em cartão de crédito, e com soluções também de failover. Basicamente, o que caching faz a aplicação ela tem que gravar o dado, esse dado sempre é gravado num banco de dados ou no S3, aqui como eu tinha falado anteriormente. Só que a aplicação ela vai ler o dado. Então, ela lê esse dado uma vez, duas vezes. A própria inteligência do caching, ele faz, eu li esse dado, a aplicação precisou desse dado duas, três vezes. Esse é um dado quente. Então, ela carrega esse dado para ele ficar em memória. E aí existe um outro conceito chamado time to live. Então, passou uma hora, esse dado já não está sendo mais tão lido, então apaga esse dado, deixa eu carregar um outro dado que está sendo importante agora. Qualquer camada que você agrega, qualquer tamanho de caching que você agrega para a aplicação, ela vai beneficiar a aplicação. E lembre-se que sempre tem também essa questão de você poder crescer ou diminuir essa capacidade. Então, falo isso por dois grandes motivos. Primeiro, se vocês estiveram falando com o cliente de vocês, certamente esse cliente, em algum momento, ele já baixou Redis. Normalmente baixou, colocou num servidor antigo embaixo da mesa, com pouca capacidade, mas colocou isso para teste, foi para aplicação de alguma forma, e agora, se você tirar, a aplicação vai sentir falta. A aplicação não morre porque você tira o cache, mas o seu tempo de resposta eventualmente aumenta. Então, sempre que vocês conversarem com o cliente, perguntem se eles já usaram o Memcached, que é um engine, ou Redis, e saibam que a migração desse caching, né, que está debaixo de uma mesa, para o Elasticache, é a aplicação mais fácil que existe na AWS. Não tem que mudar nada em lugar nenhum. É simplesmente trazer, subir a instância e a aplicação já vai saber que, ok, tem o caching aqui e o caching trabalha exatamente como trabalhava debaixo da mesa ali ou em algum cantinho do data center. Então, saibam que muitos clientes já baixaram Redis e a gente tem que posicionar e mostrar para o cliente que até em solução de disaster recovery, a gente pode trabalhar com caching na AWS. Tudo que eu tinha para falar era isso hoje. Eu falei que eu tinha vários QR Codes, né? Se vocês gostaram e querem que os times técnicos de vocês tenham uma aula agora técnica mais profundizada em bancos relacionais e bancos não relacionais, ou mesmo que algum par de vocês na empresa, algum vendedor que não participou, que tenha acesso a esse tipo de conteúdo aqui, registrem-se nesse webcast, que a gente vai fazer um partnercast. Ele é específico para vocês e vai ser bem interessante. E, claro,
poxa, gostei, queria estar um pouco mais perto de vocês. Tenho-os aqui no nosso grupo de LinkedIn relacional, né, RDS Aurora, ou não relacionais. Todas as semanas a gente está postando algum conteúdo, alguma novidade, alguma melhor prática aí para compartilhar com vocês. E eu falei pra caramba, mas a gente tem aqui um tempo de agora de perguntas e respostas. Beatriz, não sei se vocês podem abrir o áudio, se conseguem abrir o áudio, ou se querem fazer perguntas aqui pelo chat e a gente olha. Eu até consigo abrir o áudio dele, se alguém quiser abrir o áudio, por favor, levanta a mão. E aí eu peço para liberar aqui para vocês, tá bom? Mas também se quiser escrever no chat, a gente tá com acesso aqui. Pronto, já entrei aqui no chat agora. Vamos lá, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês quiserem mandar só pro Luiz também, que agora ele consegue ler o bate-papo certinho. Pessoal, vocês não precisam ter todas as dúvidas agora, mas se tiverem depois, meu Insta está aqui. Fica o grande pedido: participem das sessões que a gente está fazendo para os partners. Vocês são parte super importante do modelo de go-to-market da AWS, né? Não só no Brasil, como em toda a América Latina. A gente precisa de vocês com o mesmo pitch que a gente tem, com a mesma visão que a gente tem, não só para agregar também as soluções, né, para ajudar os clientes, mas também para ajudar, para aumentar o faturamento, né, aumentar a quantidade de projetos das suas empresas. Então, a gente vai estar sempre à disposição para tirar dúvida de vocês. Perfeito, Luiz, muito obrigada. O conteúdo foi extremamente importante e acho que o pessoal conseguiu entender direitinho, né? Pessoal, sem problema nenhum, lembre-se disso. Esse é o slide mais importante da minha apresentação, porque é a partir daqui que acho que a gente segue uma jornada para quem tem interesse em ajudar os clientes com as soluções de banco de dados da AWS. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que, Beatriz, a gente devolve 15 minutos para todos os participantes. Sim, perfeito. Não deixe de participar desses webinars que vão ser muito importantes. Tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês podem mandar posteriormente também. A gente manda pro Luiz e aí ele responde pra vocês, tá? Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Opa, alguém levantou a mão? Eu acho que vi uma palminha aqui. Mas eu... É, bom. Vamos encerrar então. Essa sessão foi gravada e será enviada para vocês no pós-evento, tá bom? Qualquer coisa, Obrigado, então, pessoal. podem entrar em contato com a gente. Obrigada, Luiz.